O excêntrico sábio, de grande notoriedade no Oriente Médio, Mullah Nasruddin, certa feita foi trabalhar como faxineiro no Palácio Real. E em seu primeiro dia de trabalho, cansado, ele avistou uma poltrona suntuosa e resolveu nela descansar. Quando o administrador do palácio chegou e o encontrou sentado no trono real, lhe fez a seguinte pergunta: quem você pensa que é? Você pensa que é o rei? Nasruddin respondeu: eu sou mais do que isso. Então você deve ser um santo. E ele respondeu: eu sou mais do que isso. Então, disse o homem, você pensa que é Deus? E Nasruddin lhe respondeu: eu sou mais do que isso. E o administrador do palácio, indignado com tais palavras, lhe disse: infiel, nada é mais do que Deus. E Nasruddin olhou em seus olhos e lhe disse: isso, eu sou isso, o nada. Interessante é que esta história nasrudínica pode ser sintetizada nas seguintes palavras de Osho: ser extraordinário é um desejo comum, ser comum é um desejo nada comum, é extraordinário. E relaxar-se na própria ordinariedade é o fenômeno mais extraordinário do mundo. A grande maioria almeja grandeza, fama, sucesso, riqueza, poder. Estão almejando tornar-se alguma coisa. Raríssimos são aqueles que se contentam em simplesmente ser, que estão pacificados, relaxados e harmonizados com a própria ordinariedade. O mestre taoísta Chuang Tzu, certa feita disse: o homem do Tao, ou em outras palavras, o homem do caminho, permanece anônimo. A virtude perfeita não realiza nada. O não eu é o verdadeiro eu. O maior entre os homens é ninguém. Interessante é que ele conclui o seu insight dizendo que o maior entre os homens é ninguém. Lao Tzu, por exemplo, era um mero lenhador, o velho camarada. Nasruddin, um contador de piadas. Kabir, o tecelão. Diógenes, o cão. Buda não passava de um mendigo aos olhos da sociedade, e aquele que dividiu a história da humanidade afirmou: a raposa tem os seus covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante é que uma certa ocasião o oráculo afirmou que Sócrates era o mais sábio da Grécia Antiga. Aqueles que ouviram tal afirmativa, atônitos, foram ao encontro de Sócrates, objetivando sorver o néctar de sua sabedoria. E quando se depararam com aquele atípico ser, lhe disseram: Sócrates, comunica-nos o seu saber. E Sócrates respondeu: sei que nada sei. Sócrates era um barco vazio,
Ele não estava identificado com o ego, com a persona. Ele não estava identificado com nenhuma instância inferior. Ele reconhecia a sua pequenez. Em outras palavras, ele reconhecia ser um nada. Foram até ele à procura de um grande sábio e se depararam com o mais ignorante, o mais inculto, o mais boçal de todos os seres. E em decorrência deste reconhecimento, ele se tornou o maior dos filósofos. No livro de Mirdá está escrito: o verdadeiramente alto está sempre embaixo. O verdadeiramente rápido vai sempre devagar. O altamente sensível é entorpecido, o altamente eloquente é mudo. A enchente e a maré são uma só vazão. Quem não tem guia tem o melhor guia. O muito grande é sempre o menor, e tudo tem quem dá tudo que é seu. Interessante é que os seres búdicos, crísticos e nasrudínicos atingiram o nada, e em decorrência deste feito tornaram-se instrutores da humanidade. Pois todo aquele que não atingiu nada se torna suscetível às tentações do eu inferior. Ainda que este se torne um grande mestre, um notório guru, um instrutor com um séquito de discípulos, se ele não atingiu nada, ele se torna suscetível à psicopatia, à sociopatia, à megalomania, ainda que trajado de anjo de luz. Somente aqueles que atingiram o nada são hábeis para se tornarem instrutores da humanidade. Somente aqueles que reconheceram a pequenez estão aptos para tornarem-se grandes. E o que me chama a atenção é que somente aqueles que se tornaram um nada podem ser pervadidos pelo todo. É só o vazio que contém espaço para a plenitude. Seja um nada, não almeje tornar-se alguma coisa, contente-se em simplesmente ser. Quando a gota cai no oceano, ela é um nada. Quando o iceberg se derrete no mar, ele se torna um nada. Quando a neblina é dissipada ao sol do amanhecer, ela foi transubstanciada em nada. O orvalho, quando evapora, converte-se em nada. O nada é símbolo da transformação, do dual para o não dual, dos muitos para o único.
do impermanente para o permanente, do temporal para o eterno. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão, e que você jamais esqueça que o nada é o caminho sobremodo excelente para todo aquele que almeja fundir-se à supra-realidade. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.